Atualmente, têm vindo a ser desenvolvidas novas abordagens e estratégias que integram os planos de controle de parasitismo gastrointestinal nos pequenos ruminantes. Mas afinal, o que é um parasita? É um organismo que vive dos recursos de outros animais, sejam sangue ou outros nutrientes. Os mais representativos e que causam mais problemas de saúde nos pequenos ruminantes são os nematos gastrointestinais, que são parasitas redondos, alongados e muito pequenos, na ordem dos milímetros. Existem machos e fêmeas. Estas produzem ovos e estes ovos passam juntamente com as fezes para o exterior. Estes ovos eclodem e sai uma larva microscópica, que passa por 2 estádios até à larva de estádio 3, ou L3. Esta L3, que é a larva infectante e muito resistente, migra para a vegetação e é ingerida pelos animais. Depois, dentro do animal, evolui até adulto, macho ou fêmea, no estômago ou intestino e completa-se o ciclo. As nossas ovelhas e cabras vão ter sempre parasitas e é importante que alberguem esses parasitas até um certo grau de quantidade. De uma forma equilibrada, até é vantajoso para criar uma boa imunidade. Quando estes parasitas gastrointestinais estão em grande quantidade, podem causar doença. O grande desafio para o produtor é quando os animais estão moderadamente parasitados e começam a perder peso, a produção de leite baixa, ou seja, têm sinais subclínicos que são facilmente negligenciados, não obstante poderem causar perdas consideráveis. Os animais mais sensíveis ao parasitismo gastrointestinal são os mais idosos, as fêmeas gestantes e em lactação e os mais jovens. O diagnóstico do parasitismo gastrointestinal é feito pela observação dos ovos ao microscópio, a partir das amostras de fezes dos animais. A uma grande parte de ovos dos parasitas gastrointestinais chamamos ovos do tipo Trichostrongylideo. O número de ovos contados neste método, por grama de fezes, chamado OPG, avalia de forma indireta a carga parasitária do animal. A contagem dos ovos fecais pode informar-nos sobre o quê? A infecção de parasitas gastrointestinais e até do fígado, se os parasitas são a causa de algum problema no animal, decidir se o rebanho deve ou não ser tratado e que animais tratar, avaliar a eficácia dos antihelmínticos que estão a ser usados na exploração ou até se existem outros agentes patogénicos, como as coccídeas. Os antiparasitários, e neste caso específico os antihelmínticos, são uma ferramenta essencial, mas que deve ser utilizada de forma integrada e sustentável. Em primeiro lugar, é necessário uma boa contenção do animal. Deve estar calmo e devemos segurar por baixo do queixo e depois a pistola, portanto a ponteira é curva, de forma a entrar de lado e ficar no centro da boca. Devemos ajustar a dose para o peso estimado do animal, tentar ajustar a dose o mais correta possível e vamos introduzir a ponteira de lado numa zona da mandíbula que se chama diastema, que é uma zona que não tem dentes. Depois direcionamos para o centro da língua e para o fundo da boca e administramos devagarinho, de forma a não haver falsos trajetos, ou seja, o líquido não ir para o sistema respiratório. Também importante é, no final, descartar as embalagens dos antiparasitários utilizados de acordo com a legislação em vigor, não devendo ser colocadas no lixo comum. E que animais devemos desparasitar? Isto vai depender da situação atual e das características de cada exploração e dos seus animais. Mas no nosso caso, o objetivo é desparasitar somente os animais que realmente necessitam e mediante estratégias bem definidas. Sabendo que o uso excessivo de antiparasitários leva ao rápido desenvolvimento de resistências, neste caso vamos desparasitar apenas os animais que estejam doentes, animais que estejam a perder peso, animais com altas cargas parasitárias, conforme foi demonstrado pelas análises coprológicas prévias, os animais mais jovens e também animais novos que tenham entrado na exploração. Os pequenos ruminantes podem estar grande parte da sua vida nas pastagens. Por isso mesmo, o maneio do pastoreio deve ser valorizado, com vista a proteger os animais da ingestão de grandes quantidades de larvas, especialmente os animais mais jovens, que também são mais sensíveis ao parasitismo.
Em primeiro lugar, dado que as larvas infectantes são muito resistentes no ambiente e podem estar no pasto e sobreviver lá durante bastante tempo, o ideal é que, quando queremos ter pastos menos contaminados, fazer um descanso da pastagem durante pelo menos 2 a 3 meses ou até mais tempo. Outra estratégia é, em pastos com rotação de culturas, depois de uma colheita ou de um corte, colocarmos lá os animais a pastar. Portanto, isso também são condições que não são favoráveis à sobrevivência das larvas dos parasitas. Em relação à altura da forragem, outra estratégia, portanto, os pastos mais altos vão minimizar a ingestão das larvas, porque as larvas preferem condições de umidade, não gostam de luz solar direta e temperaturas altas e, portanto, elas nunca sobem acima dos 2 cm de altura do pasto. Mais uma estratégia é recorrer a pastos mistos, ou seja, utilizar animais que normalmente não partilham os principais parasitas com as espécies de que estamos a falar. No caso dos pequenos ruminantes, por exemplo, esse pasto ser partilhado com equídeos, com asininos, com bovinos adultos também é uma boa estratégia. A carga parasitária depende também do tamanho do efetivo, portanto, quanto maior for o número de animais do nosso efetivo, maior é naturalmente a carga parasitária e mais ovos de parasitas serão excretados contaminando o meio ambiente e os pastos. E assim existem também mais larvas disponíveis para os animais ingerirem. As forragens também podem ser de alguma maneira benéficas para o controle parasitário, nomeadamente aquelas que têm maiores concentrações de taninos condensados. Portanto, estas forragens demonstraram que diminuíram as contagens de ovos fecais nos animais que as ingeriam. Não nos podemos esquecer também das necessidades nutricionais dos animais, nomeadamente em diferentes momentos da vida, como é o caso do crescimento, a gestação, a lactação, e adequarmos sempre o tipo de pastagem a estas necessidades. Além disso, também devemos proporcionar uma boa suplementação proteica, que por vezes é necessária, para complementarmos as necessidades nutricionais que a pastagem poderá não conseguir fazer. Como sabemos, animais bem nutridos, com boa condição corporal e saudáveis têm uma maior capacidade de combater o parasitismo. Independentemente do sistema de criação, os pequenos ruminantes devem ter disponível um abrigo limpo, seco e confortável, onde se possam deitar, descansar e permanecer em segurança. São fundamentais uma ventilação adequada, sem correntes de ar, o acesso fácil a comedouros e bebedouros, bem como a essa área de descanso. As instalações podem ter uma estrutura fixa, como paredes de alvenaria, ou serem compostas por cercas simples, construídas em material amovível, como a madeira ou o arame, devendo, no entanto, ser evitado o arame farpado para não provocar lesões nos animais. A ventilação eficaz dos alojamentos é essencial, uma vez que os pequenos ruminantes são muito suscetíveis a doenças respiratórias. Uma ventilação bem projetada irá permitir a livre circulação do ar acima da altura dos animais e evitar correntes de ar. Quando a densidade animal é elevada, há o risco de agravar as condições de stress térmico potencial, além de que os animais podem ficar limitados na possibilidade de manifestar o seu comportamento normal, podendo mesmo competir, com maior ou menor agressividade, pelo espaço de que necessitam. Em relação à alimentação, podemos ainda dividir as necessidades entre os sistemas intensivos de produção e os sistemas extensivos. No caso dos sistemas extensivos ou de pastoreio tradicional, como é o âmbito deste grupo operacional, a dieta dos animais está bastante dependente da quantidade e da qualidade das pastagens a que eles conseguem aceder. Por isso, nestes sistemas extensivos, é aconselhável que o ciclo reprodutivo dos animais seja ajustado ao ciclo vegetativo das pastagens. Os animais em pastoreio devem ter pontos de abeberamento conhecidos e distribuídos ao longo da rota de pastoreio, de modo a evitar que eles tenham que percorrer longas distâncias para lhes conseguir aceder. De modo a monitorizarmos e verificarmos se as medidas que estamos a implementar estão a ser eficazes, como é o objetivo deste grupo operacional, temos que ter em atenção e monitorizar o aumento de peso dos animais, a capacidade reprodutiva das fêmeas, portanto, se estão a nascer cabritos ou cordeiros, e também a evolução da condição corporal, bem como recorrermos sempre às análises coprológicas e à contagem de ovos fecais. A confiança excessiva nos antihelmínticos e a ameaça que isso representa para o risco de resistências são fortes incentivos para que os produtores pecuários comecem a agir em conformidade enquanto estes produtos ainda estão disponíveis no mercado e enquanto ainda funcionam. É, portanto, urgente adotar outras medidas de controlo alternativas ou complementares. Peça ajuda ao seu médico veterinário ou técnico de produção animal para que juntos adotem estratégias eficazes, rentáveis e sustentáveis no controlo do parasitismo, com vista ao melhoramento da produção, à saúde e ao bem-estar dos seus animais.